Beleza, galera? Bom dia. Professor Rafael aqui hoje, de jeito diferente, que vocês nunca viram, né? O coronavírus tá fazendo a gente ficar em casa, mas nesse momento ter cuidado com a gente, cuidado com o próximo, lavar bem as mãos, assim, dá saudade de vocês, né? Tipo o Bruninho, doido, mas eu adoro o Bruninho, né? E, bom, vamos lá, né? A gente estava começando a falar sobre Grécia, Na última aula a gente falou sobre o debate sobre democracia, né? Era uma introdução já a esse assunto. Nada melhor do que meu amigo Kratos aqui atrás para me ajudar nessa aula. Vamos lá, galera. Geograficamente, para especificar onde é que a Grécia está. A Grécia no continente europeu, vocês sabem disso, na Península Balcânica e ali próximo um monte de ilhazinha que vai fazer parte da Grécia Antiga. A primeira grande civilização que vai surgir vai ser justamente uma dessas ilhas, a ilha de Creta. Um ponto de passagem de diversos povos que navegavam ali na região. E, lógico, a sua localização vai influenciar muito na sua vida e na estrutura da cidade. Obviamente, se dedicavam, voltaram a sua vida para a navegação e o comércio marítimo. Um grande parceiro que existia era justamente o Egito, que era um grande parceiro comercial dos cretenses. Bom, ali surgiu uma civilização conhecida como civilização dos palácios, onde eles construíam grandes palacetes, grandes palácios, e ali viviam os chefes de estado dessas cidades, como por exemplo Knossos. Tinha um grande palácio lá do rei Minos, que é conhecido pela história, pela mitologia, como o pai do Minotauro, certo? A civilização creto-micênica ela vai acabar justamente quando há o surgimento da polis. Algumas tribos que viviam na península dominaram a região. Existiam 4 grandes tribos: eólios, jônios, aqueus e dórios. Grupos dessas tribos invadiram a civilização creto-micênica e destruíram tudo. E a partir daí eu tenho justamente uma grande mudança. Eu mudo a chave da sociedade grega. Porque o que vai acontecer? O surgimento da polis é justamente a passagem do mítico e heróico para o filosófico e político. Uma coisa de racionalismo, de tentar racionalizar as coisas e não tentar ser tão mitológico ou tão heróico, tão bravo, como por exemplo no mito do Minotauro a gente vê muito isso, né? A ideia do herói, da fantasia, do mítico, de como que vão sair daquele labirinto, criam asas com cera de abelha. Tenta ter uma explicação mais lógica para as coisas. E aí a gente vai ver o surgimento de uma vida política. Essas 4 grandes tribos vão criar grandes cidades, como por exemplo os dórios vão dar origem aos espartanos, correto? E aí a gente vai ver um negócio que é muito interessante. As polis gregas, elas vão ser conhecidas como cidades-estados. Por que cidades-estados? Porque eram cidades com autogoverno, leis próprias e cidadãos ativos, certo? Ou seja, cada cidade tinha sua forma de governo, cada cidade tinha a sua forma de criar leis, de ter as suas leis. E aí fica uma coisa bem interessante. Por que então se diz que é Grécia Antiga? Por que se diz que então é uma cidade-estado? Essas cidades tinham autonomia, todas elas. Porém, havia uma espécie, uma questão cultural que ligava todas elas. Principalmente na questão da religiosidade e da língua, alimentação, essas coisas. É importante até perceber que as características das polis, todas elas tinham uma característica idêntica, pode-se dizer. Todas elas tinham seu deus patrono. Atenas. Troia, Apolo. Então, eu tenho vários e vários deuses que são patronos dessas cidades. Outra coisa que fica muito característica é uma sociedade escravista. Quase todas as cidades
tinham escravos e eram a base de tudo. É importante a gente ressaltar uma coisa, tá, galera? A escravidão ateniense, desculpa, ateniense não, mas a escravidão grega, ela não necessariamente era parecida com a nossa, tá? A ateniense deixa muito claro, o indivíduo poderia, por exemplo, conseguir sua liberdade. Era possível conseguir sua liberdade, tornar-se um homem livre. No Brasil, por exemplo, a escravidão era bem diferente, era bem cruel, onde o indivíduo, para conseguir a sua liberdade, era quase impossível. Lá havia possibilidade, era mais acessível, digamos assim, ok? E aí a gente vai perceber, todas as cidades havia uma organização social, civil, política, moral e religiosa. Nós vamos ver que há isso em todas as cidades. Como que eles se organizavam socialmente? Como que era a divisão social? Quem tinha direitos? Quem era considerado cidadão? Quem poderia participar disso, dessa cidadania? Quem comanda a sociedade? Qual a função de cada gênero na sociedade? Então todas elas vão ter isso. E galera, vamos logicamente falar de duas grandes cidades. A primeira delas, obviamente, é Atenas. Por quê? Porque talvez não, é fato. Atenas é a que mais tem fontes para a gente debater o assunto. Por isso ela é tão utilizada nesse momento. E a outra é a sociedade espartana, que também tem uma quantidade de fontes invejável para a gente trabalhar. Vamos começar a falar por Atenas. Bom, Atenas ela foi erguida próximo ao mar Egeu. Um local de ótimos portos, muito tranquilo, portos naturais assim fantásticos. Isso vai fazer com que, desde cedo, Atenas se dedique ao comércio marítimo. Essa vai ser a grande característica de Atenas. Atenas vai se tornar uma sociedade extremamente rica. E por ser rica, Atenas vai chamar a atenção de muita gente. Então, Atenas vai ter essa característica de ser uma sociedade que tem muito estrangeiro. Tá? Esse estrangeiro, obviamente, ele não terá direitos políticos. Já que a gente começou a falar de política, obviamente em Atenas a gente tem que ver que é o local que é considerado o berço da democracia, certo? E aí a gente vai ver como é que foi essa transição. Durante um bom tempo, quem comandou Atenas foi uma aristocracia. O que é uma aristocracia? É um grupo conhecido como de bem-nascidos, certo? Digamos que são herdeiros de nomes de pessoas que fundaram essa cidade. Essa galera era conhecida como eupátridas. Esse povo basicamente controlava politicamente Atenas. Até o momento que eles foram se fechando cada vez mais e se tornando uma oligarquia, onde é um grupo muito pequeno que domina o Estado, governa o Estado em benefício próprio, para si, para manter os seus privilégios. Só que eu tenho um problema. A cidade de Atenas era uma cidade muito desigual. Esse grupo era muito reduzido. Então eu vou ter diversos problemas sociais. Diversos problemas sociais. Muita gente começou a ser escrava por dívida em Atenas. Por exemplo, pessoas pobres, que tinham pessoas que eram donas de territórios ruins, de áreas ruins. Essa galera precisava de dinheiro para sobreviver, para se manter. Como que eles conseguiam isso? Pedindo dinheiro emprestado para eupátridas, ou pedindo bens emprestados para eupátridas. Não tendo condição de pagar, essas pessoas se tornavam escravas por dívidas. Então, essa tensão social, ela só vai acabar com um cara. Vai surgir um legislador conhecido como Solon. E o Solon vai ser o cara que vai dar o pontapé inicial para mudar essa estrutura política da Grécia Antiga. Por exemplo, Solon vai abolir a escravidão por dívidas. Ele acaba com isso. Uma outra coisa que ele vai criar. Quem participa agora da política não é mais quem é bem nascido, não é mais o eupátrida, mas sim quem tem dinheiro.
Aí nesse contexto eu vou colocar um grupo de comerciantes que era muito rico em Atenas. Esses comerciantes eles não participavam politicamente do Estado, agora eles participam. Portanto, ele vai trocar o critério. Ele vai promover uma reforma que substituía o critério de nascimento pelo de riqueza na participação política. Ele aumentou muito a participação política da sociedade ateniense? Não, logicamente que não. Atenas tinha muito escravo. Atenas tinha muita gente com terra que não produzia. Então tinha muita gente pobre. Mas eu tenho uma mudança. Além disso, eu vou criar outros órgãos para conseguir transformar o Estado numa coisa mais justa. Só que aí, com Clístenes, eu vou ter a mudança e eu vou chamá-lo de o pai da democracia, porque basicamente foi ele quem estabeleceu essa forma de governo. Uma das coisas que ele fez, por exemplo, se Solon mudou o critério de nascimento para riqueza, Clístenes vai mudar isso daí. Ele vai substituir o critério de nascimento pelo territorial. Ou seja, eu vou dividir Atenas em 10 grandes tribos, que foi basicamente o que ele fez. E ele falou assim, ó, essa região vai ter representantes. Com isso, meninos, eu tenho uma mudança. Olha só. Na região, não existe só gente rica. Vai ter gente pobre. E essa pessoa pobre, ela vai ter o direito de participar politicamente do Estado. Aí, galera, olha a mudança da chave. Eu mudo o critério de nascimento para o de territorial. Pronto, para ficar mais fácil. E com isso, eu aumento o poder do demos, que é o povo, e diminuo o poder da aristocracia. Galera, isso foi fundamental para se estabelecer a democracia em Atenas. Beleza, pô, democracia, agora pobre pode participar, aquilo tudo. Ok. A democracia ateniense, ela tinha alguns problemas. A democracia ateniense, mesmo ela sendo direta e aberta, existia a praça, que era a Ágora, onde se debatia questões políticas. Digamos, vamos lá, eu preciso levar para o Conselho dos 500 um problema que está tendo no meu território. Todo mundo que vivia naquele território poderia votar, desde que fosse ateniense, homem maior de 18 anos. Portanto, ela era direta e aberta, mas ela era excludente. Por quê? Mulheres, estrangeiros e escravos, que era a base da sociedade ateniense, não poderiam votar. Queridos, apenas 10% da população ateniense tinha participação política. Essa é a grande questão em Atenas. A democracia deles tinha falhas, porque ela não abrangia todos. Ela é direta e aberta para todo ateniense. Todo cidadão. Se você é ateniense, maior de 18 anos, homem, você é cidadão ateniense. Você pode participar ativamente da política. Porém, se você é uma mulher, filha de ateniense, neto de ateniense, tataravô de ateniense, nasceu lá no Piauí de Atenas, mesmo com tudo isso, você não poderia votar, mulher. Você não tinha esse direito, isso não era permitido a você. Então, Atenas tinha essas falhas. Queridos, próxima aula a gente fala um pouquinho sobre Esparta. Falar um pouquinho sobre a educação espartana, como que era a sociedade que tanto intriga todo mundo, certo? Vou colocar também para vocês uns slidezinhos bem legais sobre esse assunto que a gente falou, e terão 2 perguntas, tá? Que nós vamos corrigir nas próximas aulas, beleza? Um beijo, tudo de bom e até o próximo vídeo.